vou aqui delimitar alguns assuntos que eu considero importante, né? E que pode fazer com que, através desses assuntos, você possa ter a possibilidade de ver aquele vídeo que eu gravei. Então, eu fiz algumas anotações aqui em relação à criação de filhos. Aí você diz assim, por que você preocupa tanto com isso hoje? Sendo que as suas filhas já estão adultas, já estão criadas. É porque eu sou educadora, é porque eu sou mãe, né? Mãe desde sempre e serei vó. E eu tenho certeza que essa guerra que há em relação às nossas crianças, ela é uma guerra que tende a permanecer, tende a perdurar. E capacitar esses pais para que eles lidem com essas situações é uma questão de prioridade. Então, você pai, você mãe, você responsável por uma criança, tenha o olhar atento a tudo que cerca essa criança. Tenha o olhar atento ao seu desenvolvimento. Não só nas questões básicas da vida, né, conforme eu coloquei, mas tudo que pode entrar na vida dela através de outras influências. E aí eu vou te dar algumas orientações de como você manter com o seu filho uma relação onde você é autoridade, você é responsável, mas onde o amor impera para que a sua criança tenha em você um referencial, alguém que está ali para proteger, alguém que está ali para proteger não só a integridade física, mas principalmente a mental e a intelectual. Então vamos lá. Primeira coisa que eu pontuei aqui que você precisa estabelecer com a sua criança, essa relação de diálogo, tempo de qualidade para conversar sobre o que é a vida, porque todos nós nos perguntamos às vezes, o que a gente está fazendo aqui, né? O que nos norteia? E a gente vive numa busca constante de ter coisas, busca constante de ser feliz, busca constante de agradar, busca constante, isso não é diferente das crianças. As crianças, tudo que elas querem é crescer, virar adultos independentes. Só que isso não acontece num passe de mágica, né? E a gente vê os comportamentos mudarem, a gente vê a situação de uma criança que num mês ela tá de um jeito, daqui a 6 meses ela já tá pensando diferente, já tá agindo diferente. E muitas vezes as influências que ela recebe que não são boas podem levá-la a ter um comportamento que você não deseja. Então, estabeleça primeiramente esse tempo de qualidade para conversar com seus filhos, né, com a criança, acerca do que é a vida. De uma forma bem simples, se coloque no lugar dela para que ela entenda. Fale das suas preocupações, fale das dificuldades da vida, fale do amor que une vocês, fale do propósito de vida de vocês, principalmente fale de Deus. Se você é cristã, fale de Cristo. Ensine o que é Cristo para ela, leve na igreja, leia a Bíblia, dê materiais que essa criança possa ter contato com o amor de Deus. Esse é um primeiro passo para que você estabeleça aí um vínculo, né, onde o amor vai imperar. Segundo, crie para sua criança rotinas, responsabilidades. Sua criança, mesmo criança, ela tem que ter as pequenas rotinas da vida dela. Como, por exemplo, os cuidados pessoais na escovação dos dentes. Por que uma criança tem que escovar os dentes? Né? Eu já vi uma frase que fala assim, que você passa a vida ensinando a criança a escovar os dentes e quando ela chega na adolescência que quer beijar e ela já escova 4, 5, 6 vezes ao dia. Mas não é esse o ponto, né? É você explicar como é a questão da higiene, por que é que tem cárie, por que é que a criança tem que fazer essa higiene. E por aí vai, você vai explicar para ela o motivo de cada coisa que necessita ser feita. Obrigação com a escola. Gente, a maioria das crianças não gostam de acordar cedo para ir para a escola, né? Sair do seu conforto, sair da sua caminha, ter aquela responsabilidade cansativa, ficar 4 horas ou mais sentada numa cadeira em silêncio, porque as crianças não podem fazer o que elas querem, elas têm que fazer o que é determinado nas normas escolares. E a gente cobra isso delas, mas quando a gente está no lugar delas, a gente também fica assim,
fadada, cansada, impaciente. Então a gente tem sempre que saber que quem está ali cumprindo aquela obrigação, ela está cumprindo por uma ordem, não por uma vontade própria. Então a gente tem que explicar para a criança por que que ela precisa estar na escola, por que que a escola é uma preparação importante para ela, por que é que ela precisa aprender. Outra coisa, saiba quais são os assuntos que o seu filho tem que aprender na série que ele está estudando. Porque tem muita criança que está numa série já, digamos, 6º ano e ele não sabe o assunto do 2º ano. E isso faz com que ele fique frustrado, faz com que ele fique mais sem motivação para permanecer na escola. Então, se a escola não está conseguindo alcançar, né, na sua criança aquele aprendizado como no geral da turma, entre com uma ajuda psicológica, entre com uma ajuda de um reforço, entre com uma ajuda com a parceria com a escola, você que precisa. Então tenha consciência de que a escola faz o possível, mas nem sempre ela vai conseguir alcançar todos os alunos ali. E a gente sabe que atualmente não, há algum bom tempo, as crianças elas não reprovam mais. E as crianças sabem disso. Elas sabem que não reprova, principalmente na escola pública, né? A criança não reprova mais de sala, mesmo independente dela saber ou não, ela vai sendo promovida. E essa promoção, ela é benéfica por um lado, mas por outro não. Porque a cada momento que ela fica aquém do conteúdo que está sendo ministrado, mais ela se afasta da vontade de aprender, porque ela vai se excluindo. Então você tem que entrar ali com um recurso de ajuda, com a própria escola, com reforço, com a ajuda de equipe multidisciplinar, tentar entender por que sua criança não está aprendendo, tentar facilitar esse aprendizado para ela e dar suporte, porque esse suporte é primordial para que ela avance. Porque cada pessoa tem um tempo, necessariamente nem todo mundo vai aprender ao mesmo tempo. E aí são coisas que podem ser corrigidas a longo prazo, mas tem coisas que podem ser corrigidas a curto prazo. Então essa foi mais uma dica. E para o vídeo não ficar muito extenso, eu quero que você comece a trabalhar com a sua criança a questão da autorresponsabilidade. Tá? Autorresponsabilidade é o quê? Eu não posso transferir para outro fazer aquilo que é responsabilidade minha. Então a sua criança já começa a ter autorresponsabilidade no início da vida. Né? Não é colocar a criança para trabalhar não, tá, gente? Criança tem a fase de infância para brincar, mas ela já pode ter autorresponsabilidade com as coisas dela. Por exemplo, brinquedos espalhados por toda a casa, é responsabilidade da criança juntar. Porque se você vai lá e junta esses brinquedos, ela aprende que vai ter sempre alguém ali para corrigir a bagunça dela. E não, brincou, guardou os brinquedos, sujou, limpa. Ah, jogou um papel de balinha no chão dentro de casa, não é você ir lá e pegar esse papel, não é ensinar que lugar de lixo é no lixo, para que ela, quando esteja na rua, ela não saia jogando lixo fora. Hoje a gente vê adultos barbados aí, abrindo o vidro do carro e jogando uma latinha fora, jogando um cigarro fora. Por quê? Porque não teve isso trabalhado na infância. Outra coisa, autorresponsabilidade é arrumar a sua cama. Aí vamos perguntar, eu vou perguntar para você, você arruma a sua cama? Você arruma? Porque se você arruma, você vai precisar cobrar do seu filho que ele também arrume. Agora, se você não arruma a sua cama quando acorda, que é o básico, e você já tem alguém que faça isso, você vai ter que começar você a arrumar. Por quê? Porque nada te garante que na vida adulta o seu filho vai ter quem faça as coisas para ele. Seu filho ou sua filha, independente. Por quê? Porque as nossas responsabilidades são nossas. Então, essa questão da autorresponsabilidade, ela é para tudo. Ela é para minha obrigação doméstica, elas são para as minhas obrigações que vão estender além da minha casa, do meu âmbito familiar, vão para a rua, né, na minha obrigação em relação ao próximo, respeito ao próximo, em relação a tudo que vai me envolver durante a vida. O que é responsabilidade minha, eu não posso transferir para outro. Então, eduque o seu filho para ser cidadão, para ser cidadã, eduque o seu filho para conviver em harmonia nesse ambiente que nós temos, porque é a partir da infância que nós traçamos o futuro de um adulto de sucesso. Então, para você um grande abraço, para você um grande aprendizado, porque mesmo nós, na vida adulta,
continuamos aprendendo. Estou aqui à sua disposição.